Saudações a todos, neste vídeo vamos conversar a respeito do megaesôfago. Nesse desenho do Néter, nós temos aqui então as principais alterações vistas no megaesôfago. No nosso meio, a principal causa é a doença de Chagas. Em países onde não há doença de Chagas, a principal causa é idiopática, responsável aí pela acalásia esofágica. O que ocorre é uma destruição do plexo nervoso mioentérico, que fica entre as camadas circular e longitudinal. Essa destruição pode ser por ataque direto do parasita ou por um processo inflamatório em decorrência de toxinas ou autoimune. Os três processos ocorrem aí na doença de Chagas. Então, você perde a coordenação do peristaltismo, você perde o peristaltismo do corpo do esôfago, e o esfíncter esofagiano inferior ele responde de forma hipertônica. Ocorre uma hipertonia, um não relaxamento, às vezes até uma hipertrofia do esfíncter esofagiano inferior. Então ele não relaxando vai acumular líquido e alimento na porção supraesfincteriana do esôfago. Isso vai levar à dilatação esofágica e em graus variados. O esôfago, em decorrência da sua entrada ligeiramente oblíqua no hiato esofágico, ligeiramente para a esquerda, ele acaba pendendo para a direita. Então, a imensa maioria das vezes ele vai se dilatar e se deslocar para a direita. E no exame radiológico, principalmente no esôfago-grama, no esôfago contrastado, você vai ver essa dilatação, você vai ver a peristalse ausente ou incoordenada no exame dinâmico, e você vai observar esse afilamento progressivo formando um bico aqui na região do esfíncter esofagiano inferior. Veja aqui então um esôfago-grama mostrando um megaesôfago na fase inicial. Normalmente o diâmetro do esôfago, com algumas variações na literatura, costuma ser menor que 4 centímetros no maior diâmetro. Então, numa fase inicial, antes da dilatação, você pode ter um esôfago com calibre normal, porém sem peristalse ou com contrações peristálticas anômalas, incoordenadas. E neste caso aqui já tem uma dilatação leve do esôfago, e observe na parte distal ele forma um bico. Alguns chamam de bico de pássaro, outros de chama de vela, mas o importante é você notar que ele forma um bico e as margens são regulares. Veja aqui nessa tomada em AP do esôfago-grama, o esôfago levemente dilatado, tendendo a ir para a direita, e essa forma em bico quando ele chega no esfíncter esofagiano inferior, aqui já o estômago. Então, essa margem lisa, regular, em formato de bico, é extremamente importante, porque ela fala a favor da acalásia aí do megaesôfago. E ela fala contra, por exemplo, neoplasia do terço distal do esôfago ou neoplasia de cárdia com invasão do esôfago, que são outras causas aí de disfagia. Então é muito importante você ver, você notar e observar que a margem aqui na extremidade distal do esôfago é lisa, é regular, e ela vai se afilando progressivamente até o esfíncter esofagiano inferior. Observe neste caso que há estase de conteúdo alimentar aqui no esôfago, formando bolhas, formando nível hidroaéreo. Veja que aqui é gás e aqui é o bário acumulado, misturado aqui com resíduos alimentares. Então isso também pode acontecer aí no megaesôfago. E na radiografia de tórax, frequentemente nos casos avançados, principalmente nos casos de dólico megaesôfago, onde o esôfago se torna alongado, bastante dilatado e redundante, ele se dobra sobre o diafragma, principalmente para o lado direito, muito raramente para a esquerda, a maioria das vezes é para a direita, e
geralmente ele está maior que 10 centímetros de diâmetro. Então o que nós observamos é esse alargamento do mediastino. E você veja que neste caso, além do alargamento, você tem esse conteúdo discretamente heterogêneo, que é alimento, resíduo alimentar acumulado no esôfago. Algumas vezes você consegue ver a margem direita da área cardíaca por sobreposição. Observe a tomografia computadorizada e você vê aqui o esôfago bastante dilatado, contendo esse material que é resíduo de alimento. Você vê bolhas de ar no interior de um conteúdo aí misto, sólido e líquido. Aqui o arco da aorta, aqui a veia cava superior, aqui a traqueia, que encontra-se inclusive deslocada anteriormente em decorrência aí da dilatação esofágica. Este outro caso, nessa radiografia de tórax em PA, você observa que há essa imagem aqui atípica, anômala, nessa faixa, que na verdade é a margem direita de um esôfago dilatado, de um megaesôfago. A outra margem está aqui. A margem direita da parede do esôfago, porque ele encontra-se repleto de gás. Então, quando o megaesôfago está cheio de gás, ele pode dar essa imagem. Essa imagem, às vezes, é muito difícil de levantarmos a hipótese de megaesôfago, mas é importante lembrar que quando você vê uma imagem dessa, uma das possibilidades é que se trate de um megaesôfago contendo ar. Veja como neste caso, a tomografia computadorizada, reconstrução coronal, mostra aí a presença do esôfago dilatado contendo ar. Então essa margem direita do esôfago é exatamente a responsável por esta imagem na radiografia em PA. Observe no corte axial como o esôfago está dilatado, tem conteúdo de resíduo alimentar no seu interior. Aqui está a traqueia, aqui está a veia cava superior e o arco da aorta. Aqui um outro caso onde todo o esôfago encontra-se dilatado e repleto de ar. Então deu essa imagem aqui, que desceu até aqui embaixo, que é a margem direita da parede esofágica, no caso do megaesôfago. Ele todo está repleto de ar. Aqui está a margem esquerda, ou pelo menos parte dela. Ocasionalmente podemos ter uma imagem muito atípica, muito anômala, aqui uma imagem com um alargamento mediastinal na sua metade superior, que sugere aí até uma massa mediastinal. A radiografia em perfil ajudou bastante, no caso, demonstrando aqui que é uma imagem tubular muito alargada, que se continua aqui inferiormente na topografia exatamente do esôfago. Então, um megaesôfago. Além disso, há sinais de DPOC com aumento do diâmetro anteroposterior, sinais de hiperinsuflação pulmonar com aumento do espaço retroesternal e retificação e até inversão do diafragma aqui no perfil. Então esses são os principais achados aí no dia a dia do megaesôfago. Existem classificações para o megaesôfago baseado no diâmetro, medido aí na esofagografia, no esôfago contrastado. As duas principais classificações são a de Rezende e a de Pinotti. Os valores aí estão disponíveis na literatura e na internet. O objetivo foi mostrar alguns casos, principalmente na radiografia simples de tórax, situações em que você deve lembrar da possibilidade de megaesôfago, nos casos de alargamento do mediastino, principalmente à direita, e daquela imagem em fita, em faixa, projetada na região paramediastinal direita, que pode representar a parede lateral direita de um megaesôfago repleto de ar. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.